O que é o ensino de Jesus sobre o dinheiro? Não, essa é a minha última pergunta. Tá. É a mesma coisa. Qual foi a lição? Quando a gente estuda todos esses textos juntos, que foi o que eu tentei fazer, e sintetizar esses conteúdos num capítulo, que foi o último capítulo, a gente percebe com muita clareza que o ensino de Jesus sobre o dinheiro é um chamado à conversão. Então, esse é o ponto. O que é o ensino de Jesus sobre o dinheiro? É um chamado à conversão. E quando a gente fala de conversão, a gente sempre tem que romper com uma coisa e aderir a outra coisa. Tem que deixar um caminho e passar a seguir um outro. Então, quando você compara, quando você vai pegando texto a texto, esse chamado à conversão, ele fica muito, muito explícito. Então, eu quero só ler, porque aí não dá tempo mais da gente continuar. Então, o primeiro texto que eu estudei foi Lucas 11, 37 a 54. Ele fala que o chamado à conversão ali é explicitado da acumulação à doação. Então, quem experimenta a conversão não acumula, mas doa. Em Lucas 12, de 1 a 12, da valorização das coisas à valorização das pessoas. Então, para Lucas, isso é muito importante. As pessoas sempre têm mais valor do que as coisas. O ensino de Jesus, né? Lucas 12, de Não. No texto não. O que está falando o texto? Sobre pessoas... Lucas 12, mais especificamente, no verso 6, que diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados, não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. Não está falando aqui que as pessoas valem mais do que os bichos, mas está falando no contexto de que as coisas são comercializadas. O pardal era uma coisa porque o pardal poderia ser comercializado, vendido. Então, as pessoas valem mais do que as coisas. No terceiro texto, que é um dos meus favoritos, que é a parábola do rico insensato, esse texto é sensacional. É sensacional. Ele fala da conversão da ganância à generosidade, e esse é um conteúdo muitíssimo importante, né? Quando está falando da ganância, está falando daquilo que está no coração. Ele denuncia que o coração dos fariseus é impuro, porque o coração deles está cheio de ganância e de maldade. São os dois termos que ele usa. Então, é da ganância à generosidade. Da vida vã à vida plena, da acumulação à doação, da loucura à sensatez, da noção de vida longa à noção de vida breve. É bom que a gente tenha consciência de que a vida é breve. E da riqueza para si, para a riqueza para com Deus. Um monte de gente que fica fazendo malabarismo com esse texto. O que é ser rico para com Deus? É pegar o que você tem e doar a quem precisa. A única maneira de ficar rico para com Deus é doando do que você tem a quem precisa. E ali o paralelismo no texto é que deixa isso claro para a gente, né? Um paralelismo antitético que está presente ali no final da parábola. Sim, mas me pega o paralelismo aí, só para eu entender um pouco melhor do texto. Lucas capítulo 12. É que agora, o Luiz, você vai voltar aqui para a gente só falar dessas parábolas. Porque, assim, essa live foi uma grande introdução ao tema. Você achou que ia ser assim, mano? Tem tudo isso. O paralelismo está ali no verso 21 do capítulo 12. Olha lá. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o mas, conjunção adversativa, está fazendo a antítese aqui, né? Então, a antítese é não guardar para si. O que é não guardar para si? É dado que se tem para o próximo. Então, o que é ser rico para com Deus? É dado que você tem, dado aquilo que Deus te deu para quem precisa. Então, é simples assim. Está explícito no texto. É só ler o texto direito que salta assim aos olhos. Mas é interessante como, ao longo da história, a gente quer
aumentar a cabeça da agulha, falando que é uma porta, diminuir o camelo, falando que é uma corda. Então a gente vai mudando o tesouro do céu, onde a traça não come, a gente vai falando que é algumas outras coisas. Até mesmo a parábola dos talentos, a gente chama de dom, que é um talento, mas ali é finança, claramente é finança, não tem nada, não tem a ver. Lógico que vai ter depois numa aplicação, mas ela está falando de dinheiro, é como se ele falasse assim, ó, para um senhor deu $1.000, para outro senhor deu $200, para outro deu $50. E aí ele vai falar sobre investimento. Tão claro como isso, é que a gente agora tem que explicar o que é óbvio. Talento hoje virou um negócio. Então, assim, o tempo todo dá a impressão, Luiz, que a nossa natureza caída quer mudar o texto, quer mudar a fala de Jesus, quer ressignificar a fala para acomodar os nossos valores, que é praticamente o que a teologia da prosperidade fez, né? Que a gente não entrou, podemos entrar numa próxima, mas é bom a gente dar essa ressaltada aqui, porque a teologia da prosperidade, onde você, com fé, Deus te dá tudo, e se você não está ganhando tudo no ato de fé porque você tem algum pecado, alguma coisa, ela é a antítese da mensagem de Jesus. A teologia da prosperidade é a anti-mensagem de Jesus. Exatamente. É impossível ser fiel a Jesus e ao Evangelho e afirmar o que afirma a teologia da prosperidade. O que Jesus faz é exatamente implodir as bases desse pensamento que sustenta essa teologia. Isso fica claro quando você vai para Lucas e vai estudar essa temática que eu estou te falando, né? Que eu estudei e tal. Então, é isso. O quarto texto, olha lá. 12, 22 a 34. Esse aqui tem alguns interessantes. Ó. Da ansiedade ao descanso. Essa conversão que a gente precisa experimentar. Da ansiedade ao descanso. Da valorização das coisas, mais uma vez, a valorização das pessoas. ênfase. Você sabe, né? Você dá aula disso. Repetição no texto é ênfase. Né? Da incredulidade à fé. E é curioso porque tudo nasce daqui. Você vai ter uma atitude adequada em relação ao dinheiro quando a fé estiver presente no seu coração. Quando você ouvir o que Jesus diz e dá razão ao que Jesus diz. Confiar que é aquilo mesmo. A busca pelo que é básico, pela busca do reino de Deus. Da acumulação à doação, olha aí de novo. Das bolsas que envelhecem às bolsas que não envelhecem. E do tesouro na terra ao tesouro no céu. Mesmíssima coisa. Aí dá o salto, entra passa pelo lago lá do Lucas 15, que a gente discutiu aqui, e começa Lucas 16, de 9 a 13. Foi a quinta perícope que eu analisei. Da acumulação à doação e do serviço a mamon ao serviço a Deus. Lucas 16, 14 e 15 é o sexto texto. Lá fala da amizade com o dinheiro, a amizade com Deus. E sabe o que é mais curioso aqui? É porque o serviço vai se transformando em amizade. Fala do serviço a mamon, depois amigos do dinheiro. Lembra? Então, isso está presente na forma como o Lucas vai narrando, vai envolvendo os seus leitores com a mensagem de Jesus. Fala. E existe uma antítese também dos discípulos que vão se aproximando de Jesus, e eu não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Então aprofundou a relação. Ótimo, isso aí. Você vai, ou você vai ser amigo de um, ou vai. É a mesma coisa quando ele fala, ou você serve um, ou você serve outro. Não tem como começa você agradar como servo e vira amigo. Vira. Então, e a amizade é ou ser amigo de um ou amigo do outro. Exatamente. Então essa aí é interessante, essa sacada, isso mesmo. E depois ele fala daquilo que é elevado diante dos homens, àquilo que é elevado diante de Deus. O que é elevado diante dos homens aqui, nesse contexto que ele está discutindo com os fariseus? É a prosperidade material como evidência da bênção de Deus. Ele falou, não tem nada disso. Isso é elevado diante dos homens, mas não é elevado diante de Deus.
Aí ele avança, chega num texto que talvez seja um dos mais conhecidos, né? Que é o Lucas 16, 16 a 18, da desobediência a Deus à obediência a Deus, e do serviço a Mamon ao serviço a Deus. De todos os textos que tratam do dinheiro em Lucas, esse é o que é mais comentado atualmente. Então, a maior parte dos pesquisadores se detém nesse texto aqui, buscam atualizar esse texto, né? E nessa atualização aí tem dá pano para manga, porque tem muita gente que fala que é o capital, tem muita gente que fala que é o mercado e por aí vai, né? Então as atualizações são muitas. O penúltimo texto, que é o Lucas 16, 19 a 31, que é a parábola do rico e Lázaro, sensacional. Esse texto foi o texto que eu falei lá na FLAM, que eu usei como exemplo lá, né? Que é da ostentação à simplicidade. Então, quem ouve a mensagem de Jesus e passa por essa conversão, deixa a ostentação e passa a experimentar a simplicidade. Da noção de vida longa, novamente, a noção de vida breve, porque os dois morrem, né, no texto. Da indiferença à compaixão, isso está presente praticamente no Evangelho como um todo, a expressão máxima lá no Bom Samaritano, que a gente já mencionou, e novamente da desobediência a Deus à obediência a Deus. E o último texto é o Lucas 17, de 1 a 10, uma série de ensinos, e ali novamente volta da ostentação à simplicidade, da indiferença à compaixão, da incredulidade à fé e da desobediência à obediência. Bom, então, isso tudo foi depois de analisar texto a texto, aí vem a tentativa de sistematizar, que foi o que eu fiz no capítulo final, e aí eu organizo isso tudo como uma espécie de trajetória para a gente caminhar nesse nosso processo de conversão. Esse é que é o ponto. Nós estamos nesse processo. Quando Lucas fala de dois públicos, ele fala para os discípulos e para os fariseus, né, trabalhando aquela categoria de leitor implícito, os discípulos são aqueles que estão na comunidade de fé. Os fariseus são aqueles que estão fora da comunidade de fé. Para os fariseus, essa conversão implica em crer em Jesus e passar a fazer parte da comunidade. Mas será que aqueles que já estão na comunidade já estão resolvidos? Será que a gente já resolveu esse problema do dinheiro com a nossa vida? E aí, então, Jesus fala que aqueles que são imaturos podem crescer em maturidade. Então, tem mensagem para todo mundo. Tem mensagem para quem está fora entrar na dinâmica do reino de Deus e para quem está dentro do reino amadurecer. Então, a gente está nesse processo aí, cada dia, contando com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, a gente vai caminhando. Eu gostei muito do que você falou ali, que essa noção sobre riquezas, essas duas riquezas, vamos dizer assim, a riqueza mundana, a riqueza da terra e a riqueza do céu, a riqueza divina, ela é um processo de conversão. Não tem como desvincular. Não é assim, eu me converti, agora vamos tentar entender um pouco de dinheiro como se fosse um tema separado. Não. Em Lucas, ele está tão entrelaçado que se você tentar tirar esse tema dinheiro, riqueza, do evangelho, você rasgou, você deixou o vinho cair, o odre rebentou. Você leva boa parte do evangelho junto. Você tira, Mas, você rasga e joga. E é por isso que a teologia da prosperidade não lê evangelho, eles leem o Antigo Testamento, que até no Antigo Testamento tempo todo eles botam, quando bota Jó, quando bota Provérbios e tantas outras coisas, quando bota Eclesiastes, quando bota outros, você vai ver que existe uma outra dinâmica do que quem fez o certo vai enriquecer, quem não fez não vai. Então, a teologia da retribuição, né? Que começa lá no Deuteronômio, depois vai passando aí pelos vários outros textos, é derrubada por Ezequiel, né? Mas permanece ainda na mentalidade das pessoas, né? O livro de Jó e Eclesiastes é, na verdade, um ataque frontal a essa perspectiva de retribuição. Né? Faça o bem e serás abençoado. E o Jó? Né? Não é que
Onde é que ele entra É nessa interessante que história, os né? 3 livros de sabedoria é Jó, Eclesiastes e Provérbios. Então, Provérbios está assim: existe uma lógica, você faz o que é certo. Se você educar o seu filho no caminho do Senhor, muito provavelmente ele não vai se desviar. Se você honrar o seu pai e a mãe, você não vai sofrer um acidente na burrada da juventude e vai viver mais. Então, você tem as coisas sobre Provérbios, que é a lógica do reino. Mas daí ele vai falar: vamos botar mais 2 livros de sabedoria para dizer, e quando essa lógica não dá certo? Eduquei meu filho no caminho do Senhor e ele não ficou. Honrei meu pai e morri cedo. Então, é assim também, Deus ainda é. A resposta de Deus para Jó ele ainda é Deus, e a resposta de Eclesiastes não tentar entender tudo, porque você vai ficar desanimado, depressivo, e vai entender que tudo é vaidade. Uhum. Dentro da lógica da sabedoria bíblica, quem é o sábio, né? Essa pergunta. O sábio é aquele que observa a ordem de Deus na criação, extrai dessa ordem alguns princípios e tenta aplicá-los na sua vida. Esse é o sábio, né? Então, Provérbio, o livro de Provérbios, praticamente de ponta a ponta, é isso aí. Significa promessa? Não. É uma profecia? Não. Então, não quer dizer necessariamente que se você fizer uma coisa, o resultado vai ser aquele. É isso que você falou. De modo geral, acontece assim. Mas não necessariamente. Né? É por Muita isso... gente escorrega aí, né? Por isso que no grupo de Telegram que eu tenho, na sala de aula, eu sempre falo para os alunos, gênero do texto fala muito sobre como nós devemos interpretar ali, aplicá-los no dia de hoje. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!